Vamos lá? Como nós havíamos dito, nós estaremos tentando continuar essa série de Apocalipse, tentando ensinar, nós estamos crendo que o Senhor está pedindo, querendo, desejando que a gente tenha os nossos olhos abertos para a eternidade. Nós falamos semana passada, se você veio, se você não veio, foi liberado também a mensagem para você ouvir na sua casa, de que toda a geração que preparou o caminho do Senhor teve um olhar para a eternidade. E o Senhor de tempos em tempos toca alguma geração com esse olhar, abrindo os nossos olhos para a volta dele. Nós falamos que nós não estamos falando sobre o assunto da volta de Jesus por causa do coronavírus ou por causa da dificuldade que estamos enfrentando no nosso país, né? Ou a dificuldade que o mundo está enfrentando. Nós resolvemos falar sobre a volta de Jesus porque nós entendemos que é o assunto que ele quer despertar para a igreja. Amém? Glória a Deus. Semana passada também nós falamos que ter um olhar para a eternidade faz parte da geração que antecede a vinda de Jesus. Então nós cremos assim, que nós fazemos parte da geração da volta de Jesus, ou no mínimo que vamos preparar a próxima geração. E isto tem que marcar nossa vida de maneira a moldar o nosso estilo de vida. Nós temos que ser mudados, né? Por exemplo, a maneira como nós lidamos com o tempo, a maneira como nós lidamos com os recursos, a maneira como nós lidamos com os relacionamentos, a maneira como nós lidamos com a igreja, a maneira como nós lidamos na nossa casa, nossas famílias, tem que ser mudada a partir dessa visão. Uma palavra que a gente tem usado é a cosmovisão, que é a maneira de nós enxergarmos o mundo, a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos. Tem que ser a maneira como Deus vê. Nós temos que parar de definir a nossa vida a partir das coisas que a gente vê de maneira aparente. A palavra do Senhor declara que as coisas aparentes são passageiras. Obrigado. Mas as coisas que não se veem são eternas. E o Senhor nos chama para viver por aquilo que é eterno. Vamos lá. Então, eu somente li os 3 primeiros versículos do capítulo 1. E vamos ver até onde o Senhor nos conduz e no capítulo 1, tá? A gente vai devagar, sem pressa mesmo. Vamos lá. Então o verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo. Vamos lembrar que quem está recebendo essa revelação é o apóstolo João. O apóstolo João agora está aproximadamente com 99 anos, algo assim, bem velhinho já. E ele não está passeando nessa ilha, tá, irmão? Chamada Ilha de Patmos, em qual nós vamos ler ainda hoje, provavelmente, essa passagem. Ele estava naquela ilha preso. Ele não estava a passeio. Estava preso. E por que ele estava preso? A Bíblia deixa bem claro que ele estava preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso lá porque ele estava pregando o evangelho. Decidiram deixar ele preso naquele lugar de maneira que ele parasse de falar. E de repente o Senhor veio a ele e deu a ele esse livro, chamado livro de revelação. Apocalipse significa revelação, tá? E o que o Senhor revelou para ele? Dentre muitas coisas que nós vamos aprender em Apocalipse esse ano, e várias coisas realmente o Senhor revelou para ele. Por exemplo, os sinais da vinda. Jesus revelou para ele, por exemplo, a marca da besta, talvez quem poderia ser o anticristo, e assim por diante. Mas a essência de tudo que foi revelado para João não foi sobre coisas ou assuntos outros, embora tudo isso faça parte. O que Jesus queria dar para ele era uma revelação da pessoa do Senhor Jesus. Então nós estamos falando que a coisa mais importante sobre a volta de Jesus é conhecer sobre Jesus. Repita comigo. A coisa mais importante sobre a volta de Jesus é conhecer Jesus. Como eu já falei esse exemplo várias vezes para você, mas eu vou falar de volta porque talvez os exemplos ajudam a gente a entender. Quem trabalha com dinheiro
e conhece bem o dinheiro, tem facilidade para identificar o dinheiro falso. Mas você que não tem o conhecimento sobre as notas verdadeiras, a maioria de nós já pegou várias notas falsas, pegou e repassou e não sabia que era falsa. Por que isso? Porque nós não somos especialistas no verdadeiro. Então eu já falei para você que durante o tempo da minha vida, acho que se não me engano 4 anos, eu trabalhei no Banco Central. E no Banco Central, eles pegavam 1000 notas de uma cédula lá, de R$100 ou de 50. E eles, irmãos, folheavam aquele dinheiro numa velocidade tão grande que parecia aquelas máquinas, sabe aquelas máquinas que contam dinheiro no banco? E eles estavam folheando, daqui a pouco, muito rápido eles faziam assim, eles tiravam uma. Só que eles verificavam, irmãos, pela pontinha da nota, eles não tiravam uma nota inteira. De uma hora para outra eles pegavam aquela nota e deixavam do lado. E um dia, por curiosidade, eu perguntei, por que você tirou essa nota? E ele falou para mim, porque essa nota é falsa. Eu falei, mas como que você consegue tão rápido identificar que ela é falsa? Porque a gente aprendeu a conhecer a verdadeira. A Bíblia diz que nos últimos dias, talvez até os escolhidos serão enganados. Por quê? Porque muitos sinais feitos pelo anticristo ou pelo sistema desse mundo estará imitando as coisas de Deus. Se nós somos guiados, por exemplo, por sinais, se nós somos guiados por cura, se são as coisas que nos faz crer em Jesus é a prosperidade, nós teremos sérios problemas, porque a Bíblia garante que antes que o Senhor volte, nós teremos muitos problemas, mas muitos mesmo. Será um tempo de muita escassez, muita dificuldade, tá? E muitos serão enganados porque dirão ele ou aqui, ou ele ou ali. O Senhor disse, não acrediteis, porque a minha aparência, na aparência do meu reino, não vem com a aparência de coisas visíveis. São coisas eternas. E muitas dessas coisas está revelado nesse livro. Então nós falamos semana passada, só para você relembrar, que uma geração, assim como João Batista, que estava sendo perseguido, que está sofrendo terrivelmente, aqui ele estava sofrendo preso, né? Não sei se você sabia disso, mas muitas das prisões daquela época eram concorrentes, tá? As pessoas ficavam amarradas, presas, amarradas. Muitas vezes ficavam dias sem comer. E o que Jesus faz para esse homem? Ele não veio consolar dizendo o seguinte, olha, vai passar. Eu vou trazer para você uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia que eu vou trazer para você, João? Vai passar logo, eu vou libertar você disso. Não é isso que Jesus faz. Jesus traz a revelação dele mesmo. Jesus traz o consolo. E qual é o consolo de Jesus para quem está sofrendo? Ele vai dizer, eu sou suficiente. Ele vem trazer a revelação de si mesmo. E depois de João receber aquela revelação, ele não saiu da prisão, ele continuou preso. Ok? Mostrando para mim e para você que o que vai consolar o meu e o seu coração, antes que ele venha, o que vai fortalecer o meu e o seu coração, o que vai preparar o meu e o seu coração para a vinda dele, não é outra coisa a não ser conhecer a ele. É isto que vai nos fazer fortes para aguentar os últimos dias. Amém? Vamos lá. Que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Pensa comigo, qual é o objetivo de Jesus mostrar para mim, para você, ou para João, os acontecimentos que em breve iriam acontecer? O problema é que esse em breve, já faz 2000 anos, ainda não aconteceu. Qual é o objetivo de Jesus falar para João que em breve aconteceriam vários desses acontecimentos? Qual é o objetivo? Pensa comigo. Eu vou avisar você de coisas que vai acontecer, mas não vai acontecer na sua geração. Mas eu quero que você saiba das coisas que vão acontecer. Muitas das coisas que nós vamos estudar juntos em Apocalipse, pareceu que se cumpriu já.
parecia que já tinha se cumprido ou iria se cumprir. Todas as gerações, às vezes, ficam alarmadas com acontecimentos. Por exemplo, eu lembro que quando teve aquela tsunami, que morreram, acho que era nas Filipinas, que morreram mais de 200 mil pessoas. Lembra disso? Morreu muita gente naquela tsunami. E a gente, olhando para aquela tsunami, muitos de nós, ou algumas pessoas de outros países, ficaram muito alarmados. Agora é o fim do mundo. Mas é só olhar um pouquinho para a história recente, atrás, e percebe que aquela tsunami não foi a maior que já houve. Então, não são esses tipos de sinais que tem que nos alarmar. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: não fiquem alarmados com coisas que eu não estou escrevendo. É para que nós tenhamos, irmãos, segurança e tranquilidade em olhar para os sinais bíblicos e nos sinais bíblicos identificar a volta dele. Ou seja, por que ele deu a revelação das coisas que iriam acontecer antes que ele voltasse? Para que nós pudéssemos estarmos seguros, consolados. É a mesma coisa que Jesus fez antes da vinda do Espírito Santo. Ele falou lá em João capítulo 14: não fiqueis ansiosos. Então, para uma geração que sofreria muito como a geração de João aqui, seriam perseguidos, seriam trucidados, o Senhor deu os sinais para que eles pudessem identificar: ainda não é o fim, para que eles não fossem enganados. Por que muitos de nós ficamos ansiosos, ficamos amedrontados pelo coronavírus? Muitos de nós ficamos terrivelmente preocupados. É agora. Eu lembro que, acho que foi ano retrasado, que teve aquela greve dos caminhoneiros, lembra não? Lembra não? Todo mundo quis estocar alimento, não sei se você foi um deles. Alguns compraram 5, 6 botijão de gás. Você percebe uma coisa bem simples, faz a gente perder o nosso chão? Por quê, irmãos? Porque nós não estávamos ainda compreendendo de fato e de verdade quem é o nosso Senhor. Então, parte da revelação de quem é Jesus é mostrar que Jesus está no controle de tudo. Repita comigo: Jesus está no controle de tudo. Então, o que ele quer ensinar para mim e para você é conhecer Jesus de tal maneira que as coisas que vão acontecer não tirem a nossa paz, não diminuam a nossa fé, não enfraqueçam a nossa fé, pelo contrário, fortaleçam a nossa fé. E outra coisa, irmãos, muitas pessoas vão nos procurar, como aconteceu no coronavírus, preocupadas, desesperadas. E agora, o que vai ser, o que vai acontecer? E você, por conhecer os sinais que nós vamos aprender em Apocalipse, vai falar: calma, ainda não é o fim, mas dá tempo de você se arrepender, porque se você não se arrepender, de fato você vai para o inferno. Então é uma das maneiras que o Senhor nos dá também para acalmar as pessoas, para dar o testemunho verdadeiro para as pessoas, de que elas não devem ficar com medo porque o mundo vai acabar. Elas não devem ficar com medo porque o nome delas não está escrito no livro da vida. Então, o objetivo de Jesus mostrar os eventos que vão acontecer é para que nós venhamos ter a segurança de que Ele é o Senhor de todos esses acontecimentos. O Senhor Jesus não será pego desprevenido. Todas as coisas que vão acontecer antes que Ele volte está totalmente programado dentro da mente de Deus. Nada será pego desprevenido, Jesus. Então, nós não seremos pegos desprevenidos, porque o Senhor vai aqui nos ensinar o que vai acontecer passo a passo, até que Ele venha. Verso 2, essa é uma coisa interessante. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Sabe por que muitos de nós não está entendendo o que Jesus está falando? Vou fazer uma pergunta, mas não quero que você se sinta triste com a minha pergunta, por favor. Nós falamos que desafiamos vocês a começar a fazer leitura bíblica nesse ano, pelo menos uma vez, ela inteira, né? Liberei todo o documento, né, mastigadinho para você.
se eu perguntasse dentre nós, quem está lendo? Quem está lendo a Bíblia no cronograma que nós colocamos para conseguir ler a Bíblia toda nesse ano? Por quê, irmãos? Porque o verso 2 diz que o testemunho que Jesus está dando, que a revelação que ele está dando, é o quê? É a comprovação do que ele já estava guardando da palavra. Ou seja, se você não está meditando na Bíblia diariamente, se você não está lendo as Escrituras, não tem como o Senhor trazer o testemunho da revelação de Cristo para você. Então o que João está tendo aqui? A comprovação da palavra que já estava dentro. Não tem como você ter revelação de Cristo se você não lê as Escrituras diariamente. Não tem como. Ok? A quem o Senhor está dando a revelação de Cristo e para quem o Senhor está abrindo os olhos para a eternidade? Aqueles que estão meditando as Escrituras dia e noite. O que o anjo veio trazer? Apenas a comprovação do que ele já estava lendo. Apenas o testemunho daquilo que já estava dentro. Verso 3. Bem-aventurados que leem. Então eu falei para vocês semana passada, como eu disse, que eu durante muito tempo não me importava muito com o Apocalipse, no sentido assim de que, importante que eu vou para Jesus, que eu vou para o céu, se o céu vai vir para a terra, se a terra vai vir para o céu, não importa. Importante que eu vou estar com Ele. Mas quando o Senhor abriu os meus olhos para o verso 3, Ele diz, bem-aventurados que leem. Você já leu o Apocalipse inteiro? Não responda para mim, só pense, já leu? E se você já leu, quantas vezes você leu? A Bíblia diz que você será abençoado só por ler. Meu Deus, cara, olha esse texto. Bem-aventurados que leem. Quem que gostaria, vamos lá, que nem os cultos da vitória. Quem gostaria de receber uma bênção nessa noite? Só eu, não? Ninguém gostaria? Só, meu Deus, só 2, irmão. Eu quero tudo que vocês não querem, eu quero para mim, então. Mas sem ficar fazendo aquelas profetadas, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver. Ele tem uma bênção reservada de bem-aventurança apenas para quem lê. Meu Deus. O que eu preciso fazer? Ler. Maravilhoso isso, não é? Eu falei para vocês que a vida cristã é simples, não falei? Não falei que a gente vai tentar voltar a viver a simplicidade da vida cristã? E a profundidade dela? Vamos lá. Como que eu consigo ter a revelação de Jesus Cristo que prepara o meu coração para a volta de Jesus? Lendo. Ele não está falando estudando. Ele não está falando conhecendo. Ele está falando lendo. Bem-aventurado aqueles que leem. Então, se você está lendo comigo, você já está recebendo uma bem-aventurança. Sabia que bem-aventurança é mais do que feliz? Quem gostaria de estar feliz e ser feliz, amém? Quem gostaria de ser mais do que feliz? Meu Deus, irmãos. Então vocês percebem que uma das maneiras de Jesus preparar o seu coração para a volta dele é dar para mim e para você as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças que eu e você precisamos está apenas em ler o livro de Apocalipse. Então, lendo o verso 1, eu já falei, cara, Apocalipse é sobre Jesus, agora eu quero aprender. Apocalipse é sobre remover os enganos, os acontecimentos, para que os acontecimentos naturais não venham me enganar, não venham tirar meu coração, não venham enfraquecer minha fé. Eu quero aprender sobre isso. Aí depois, Apocalipse é provar e comprovar tudo aquilo que eu já li. Aleluia, eu quero também. Aí o verso 3, eu vou ser bem-aventurado só de ler Apocalipse. Não sei você, eu fico animado só saber. Mas ele vai dizer bem-aventurados que leem, mas também é bem-aventurados que ouvem. Você está ouvindo? E se você ficar conosco, você vai ouvir isso o ano inteiro. Quantas bem-aventuranças virá sobre você, só por você ouvir as palavras dessa profecia. As palavras dessa profecia. E obedece. Opa! Então, existe bem-aventurança para quem lê, existe a bem-aventurança para quem ouve,
mas também existe bem-aventurança para aqueles que obedecem e praticam as orientações escritas. Por quê? Porque o tempo desses eventos estão às portas. Então, o que eu e você precisamos, irmãos, para termos olhos abertos para a eternidade? O que eu e você precisamos ter para ter o nosso coração aberto para a revelação de Cristo? O que eu e você precisamos fazer para que nós possamos conhecer a Jesus de maneira a preparar o nosso coração para a vinda dele? Ele disse: lendo, ouvindo e praticando. Repita comigo: lendo, ouvindo e praticando. Amém? Quando nós pegamos, por exemplo, a parábola do semeador, nós vemos exatamente isso. Lembra? Eu já ministrei aqui para vocês. A palavra do semeador diz o seguinte: o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira da estrada, a outra caiu entre espinhos, a outra caiu em terra boa. Lembra? E qual é que deu frutos permanentes? Aqueles que leram, ouviram e praticaram. Significa que a maneira como essa palavra que você está ouvindo hoje vai frutificar depende mais de você do que de Deus. Que tipo de coração é o seu? Em que tipo de terreno está caindo essa palavra? Porque a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho. Quem que veio e roubou a palavra? Satanás. Ele diz: aquela semente caiu à beira do caminho, Satanás veio e roubou. Muitos de vocês vão ouvir essa palavra e antes que você saia por aquela porta, você já perdeu ela. Muitos de vocês vão sair com ela com alegria e vão para casa, mas quando chegando em casa, briga com o marido, e aquela palavra é sufocada, e perdeu a palavra, na segunda-feira já não lembra o que ouviu. Muitos de vocês ficam com a palavra na segunda, na terça e na quarta, mas quando chega na quinta-feira, vem um problema muito grande na sua vida. Você pode ter perdido o emprego, e você deixa com que a perca do teu emprego naquela semana faz com que essa palavra que você ouviu no domingo se perca. Quando chega no sábado, o que você ouviu mesmo domingo? Ah, não lembro. Não sei o que foi falado domingo. Cara, mas você não falou que a palavra foi boa, que a palavra foi maravilhosa, que a palavra foi eterna, isso o que da palavra? Como que você esqueceu o que foi falado domingo? Porque a palavra foi sufocada entre espinhos. E a Bíblia diz que os problemas da vida e a tribulação do dia a dia fez com que a palavra que você ouviu morresse. Assim irmãos, não adianta você ouvir tudo que eu estou ensinando para você aqui, se você não for na sua casa, hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até no domingo mesmo, meditar, ler, ouvir, praticar o que você está ouvindo. O próprio Satanás às vezes arranca do teu coração essa palavra, ou os problemas da vida, ou simplesmente o pecado que é no seu coração. Nós precisamos ler, ouvir e praticar. Amém? Glória a Deus. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Nós vamos estar falando de todas essas 7 igrejas, mas eu quero fazer um parênteses aqui, mostrar para você algo muito importante. Jesus está profundamente preocupado com a sua igreja. O número 7 é o número da plenitude ou da completude, quando se completa, quando se termina. Então, quando ele fala das 7 igrejas, ele está se referindo a todas as igrejas. Ele está dizendo: eu estou mandando essa carta para que a minha igreja, que é uma só, entenda. Mas quando ele fala das 7, ele está tentando mostrar da pluralidade que existe também na igreja. Ao mesmo tempo que é uma apenas, ela como um corpo, existe vários membros. E ele quer tentar mostrar para mim e para você que ele está de olho em todas as igrejas, que é uma só. Significa que o Senhor está com os seus olhos abertos para nós como igreja local, nesse ajuntamento, mas ao mesmo tempo ele está de olho na sua casa, quando você está como igreja na sua casa. Ao mesmo tempo que ele está de olho em você, quando você é igreja lá no seu trabalho.
Ele quer dizer para mim e para você que o Senhor tem olhos sobre a sua igreja na África, na Ásia, na Oceania, na Antártica. Nós estamos aqui quase 20 horas, né? Talvez no Japão agora seja 7 horas da manhã e ele está lá na igreja. Talvez na Antártica seja 3 horas da tarde e ele está lá na Antártica. Porque ele está falando aqui que a carta que ele enviou, quando ele fala das 7, está falando da plenitude da igreja. Essa carta qual ele envia é porque ele está dizendo o seguinte: eu estou com olhos abertos e ouvidos abertos para os meus santos, para a minha igreja. Então, ele começa: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, quando você lê as cartas paulinas, por exemplo, sempre Paulo começa com a saudação, né? Não sei se você aqui é da época, embora eu seja novo, eu ainda sou da época da carta. Sabe quando você escrevia carta? Eu cheguei a escrever carta. Você chegou a escrever carta para mandar para alguém? Hoje em dia você faz WhatsApp, e-mail, né? Mas na época que computador não era para todo mundo, na época que celular também não era para todo mundo, nós usávamos cartas. E na carta você começava com uma saudação. E qual é a saudação que o próprio Senhor Jesus está dando para a sua igreja? Qual é? Qual é a saudação? Como que ele se apresenta? Aqui, não estou falando de João, agora é o próprio Senhor Jesus se apresentando para a sua igreja. Como que ele se apresenta? Quem é? Graça e paz de quem? Da parte de quem? Daquele que é. O nosso Deus é aquele que é, porque o nosso Deus é eterno. Ao contrário de que muitas religiões hoje tentam diminuir a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus foi criado. Porque como filho ele não pode ser eterno. Então ele é menor do que Deus. Sabiam disso? Muitas religiões hoje tentam diminuir Jesus, dizendo o seguinte: não, o Deus Pai é Deus, Jesus é só o Filho. E o Espírito Santo é uma força, uma energia. Aí quando as pessoas falam, Deus está em todos os lugares, embora isso também é uma verdade, mas desfocada da centralidade da pessoa de Jesus, que diz que Ele é aquele que é. Jesus se apresentando: olha, eu não sou apenas aquele que vocês viram quando eu estava aí, entendeu? Eu não sou apenas aquele que vocês viram que os filmes contam, sabe assim, aquele do Mel Gibson, ou aquele menino Jesus que nasce na manjedoura no Natal e que morre na Páscoa. Não é só aquele. Ele está dizendo: vocês me conhecem como aquele que morreu na cruz, mas eu quero me apresentar diferente. Eu quero dizer o seguinte: eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou atemporal. Eu gosto da ilustração falando de Melquisedeque em Hebreus, dizendo o seguinte: sem genealogia, sem início de dias. Ninguém conhecia ele, porque ele é antes de todas as coisas. O próprio João, que está escrevendo aqui, escreveu também 1 João, também escreveu o Evangelho de João, segundo muitos historiadores vão dizer. E em Evangelho de João, o próprio João que está escrevendo aqui diz o seguinte: aquele que era o verbo. E aí em 1 João, ele vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne, e ele era a vida. E porque dele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então Jesus está querendo se apresentar: eu não sou apenas aquele que veio em carne, eu sou antes de todas as coisas. Por que isso é importante, irmãos? Porque sempre houve e sempre haverá tentativas de diminuir a pessoa de Jesus. Qual que é o espírito do anticristo? Aquele que nega a divindade e a humanidade de Cristo. Talvez você não dá importância quando eu falo sobre isso. À medida que você não dá importância, você estará sendo pego desprevenido
com os falsos ensinamentos sobre Deus. Você nem percebe isso. Existem muitos filmes que você assiste e você não percebe que esses filmes estão tentando diminuir a pessoa de Jesus. Um exemplo, Superman. Você sabia que Superman é uma tentativa de diminuir a pessoa de Cristo? Superman é quem? Deus. Sabia disso, né? Na verdade, Superman é o Filho de Deus, que veio na Terra para salvar os homens. Você não sabia? Você vê o filme e não sabe, porque o filme está te ensinando algo sobre Deus diferente do que a Bíblia ensina, e você não pega. O outro, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que o anticristo, ele se parecerá com Cristo para enganar. A Bíblia diz que o cavaleiro vem marchando vencedor para vencer. E é dado a ele o poder das trevas, do próprio Satanás. A Bíblia diz que ele se finge de anjo de luz. Ok? Se você não consegue entender, irmãos, a importância somente dessa palavra, quem eu sou aquele que é. Jesus é antes de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas a partir dele. Ele é o unigênito e o primogênito de todas as coisas. Quem mais que ele é? Ele é aquele que era. Porque eu era, agora ele está falando do tempo que ele esteve conosco em carne. Ele era, mas ele também é aquele que há de vir. Você consegue entender, irmãos, a esperança apenas nessa palavra, a segurança que nós temos do nosso Senhor? Nosso Senhor não é aquele que veio e morreu pro tadinho dele, não tem tadinho dele porque ele morreu, mas ele é ainda, porque ele há de vir. Isto fala de quem é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus chamado eterno. E ele se apresenta dessa maneira. E da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. Aqui é uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está onde? Vamos lá. Nós iríamos fazer uma série sobre o Espírito Santo, não deu tempo, né? No final do ano. Mas vai chegar essa série sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está onde, irmãos? A gente diminui tanto a pessoa do Espírito Santo e fala assim, não, o Espírito Santo está dentro de nós, né? Irmãos, vamos lá. Caberia um Deus dentro de você? Vamos lá. O que você acha? Você conseguiria comportar um Deus? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Caberia um Deus dentro de você? Se quando Salomão estava construindo a arca, o tabernáculo, o templo de Salomão, que era suntuoso, gigantesco. Uma hora ele falou assim, nossa, esse templo não pode caber você. Nem os céus conseguem te conter. Nós cantamos a música, né? Os céus não podem te conter. A terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que o Senhor criou os céus para ser o seu trono. Os céus foram criados. O universo tem bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. E isso não pode conter Deus. E a Bíblia diz que Ele mora dentro de nós. Vamos lá, vamos entender o que significa isso. Significa que cabe o Espírito Santo dentro de nós? O que você acha? Nós diminuímos a pessoa do Espírito Santo, irmão. Sabe por quê? Porque nós não o conhecemos. Sabe por que nós não conhecemos? Vou voltar desde os primeiros versículos que eu falei. Porque nós não lemos, nós não guardamos e nós não praticamos a palavra. Então o Espírito Santo que está habitando em nós, está tentando trazer o testemunho que ele está trazendo para João, a revelação de Cristo. O que esse texto está querendo dizer? Que o Espírito, quando fala o sétuplo, ele está dizendo mais uma vez da plenitude, é aquele que tem olhos sobre tudo e sobre todos, é aquele que esquadrinha corações
e mentes. O Espírito Santo não é refém de mim nem de você. O Espírito Santo não cabe dentro de nós, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Isso aqui é só uma saudação. Quem eu sou? Eu sou aquele que há de vir. Eu sou também aquele que, assim como o Espírito Santo tem olhos sobre tudo e sobre todos. Verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha. Nós cantamos sobre testemunha fiel, né? Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, lembra? Soberano sobre os reis da terra. Então, você percebe que o que Jesus está tentando mostrar para João, e João vai mostrar para as igrejas, a revelação de quem ele é. Quantos de vocês têm o testemunho de Jesus dentro de vocês? Por exemplo, se eu perguntar assim, quem é Jesus para você? O que nós poderíamos dizer? É aquele que... Tá, é aquele que o quê? Nossas respostas, elas são muito alegóricas. Não são respostas pessoais, porque o testemunho de Jesus é dado pelo Espírito dentro de nós. De todo testemunho que você pode ter sobre Jesus, o que ele está querendo dar a respeito dele mesmo para mim e para você, eu gostaria que você tivesse. Quando ele vai falar lá para frente em Apocalipse, qual que é a essência da profecia? O testemunho de Jesus. E está querendo dizer o seguinte, de todo testemunho que você pode ter, eu sou a testemunha verdadeira e fiel. Nós temos testemunhos, por exemplo, dentro de nós. Alguns, de tempos em tempos, começam a entrar em crise, que é chamado de depressão, né? Porque acabaram perdendo o testemunho. O que significa o testemunho? Uma verdade. Quais são as verdades que fazem a gente ficar de pé? Minha família, por exemplo. Sabe os andarilhos da rua? Morador de rua, andarilhos? Sabia que um dos motivos deles virarem andarilhos, moradores de rua, é porque eles foram perdendo o testemunho fiel. Eles foram perdendo as verdades absolutas da vida. Ou que a pessoa chega a um ponto e fala, não vejo mais luz no fim do túnel. É que as verdades que nós temos sobre nós, sobre tudo que existe, são coisas que nos fazem ficar de pé. O amor, por exemplo, o amor à família. Quem é mãe, o amor ao filho. São coisas que vai nos segurando. Já viu aquela família assim, que está capengando, mas assim, mas o que te mantém de pé? Os meus filhos. Já viram uma mãe falando assim? O que é isso? Testemunho, entendeu agora? O que é testemunho? Então são verdades absolutas dentro da pessoa. Está entendendo? E quando nós vamos falar sobre as verdades sobre Jesus, as nossas verdades não são absolutas. São verdades passageiras. Vamos lá, algumas verdades que nós temos sobre Jesus que vai embora por causa de frustrações ou por causa de problemas. Já aconteceu com você, por algum problema que aconteceu na sua vida, a sua fé foi abalada? Já aconteceu com você ficar com a fé abalada? Um exemplo, você prometeu para o Senhor que não ia mais pecar, e pecou. Você tem coragem de pedir perdão para o Senhor? Já aconteceu com você, de você ter vergonha de orar? Só comigo acontece essas coisas? Já aconteceu de você falhar com uma pessoa e ter vergonha de olhar para a cara dela depois? Já aconteceu de você falhar muito sério no casamento e depois ter dificuldade de resolver porque você não perdoa nem você mesmo? Sabe o que é isso? É perder o testemunho. É permitir com que as verdades absolutas que nós temos sobre Deus sejam apagadas, ofuscadas pelos problemas da vida.
Quando ele diz o seguinte, eu sou a testemunha fiel, ele está dizendo o seguinte, é a mesma resposta que ele poderia dar, por exemplo, quando ele deu para Pilatos. Lembra do filme do Mel Gibson? Quem assistiu A Paixão de Cristo? Assistiram? Chega uma hora que Pilatos vai confrontar Jesus nas palavras que ele tinha dito. E ele diz o seguinte, eu sou a verdade. E o Pilatos pergunta, mas o que é verdade? Ele responde, eu sou a verdade. O que significa isso? O que ele está querendo dizer? Que Pilatos não entendeu, talvez nem você entenda. Porque a verdade é o conceito básico da vida. Quer ver um exemplo disso? Uma pessoa que tem doença mental. Já conheceu alguém que tem doença mental? Esquizofrênico, por exemplo. Qual é o conceito que ele tem de verdade? Qual é o conceito que tem de verdade? Já tentou conversar com um louco esquizofrênico? Se você contrariar ele, existe uma chance muito grande dele te agredir fisicamente, porque ele está vivendo aquela realidade, que para você é loucura. Mas vamos inverter as coisas? Será que não é ele que está vivendo a realidade e nós é que estamos loucos? Porque o conceito de realidade tem a ver com o testemunho interior. Entendeu o que quer dizer? Não sei se está difícil de entender. Só que qual que é o testemunho que eu e você temos sobre Jesus? Qual é a verdade que nós temos sobre Jesus? É uma verdade absoluta? É uma verdade? É um testemunho interior verdadeiro a ponto de você morrer por ele? Então o que ele quer dizer com isso? Quem é que está escrevendo para vocês? É a verdade absoluta. Onde tudo gira em torno desta verdade. É a única verdade que existe e que nós devemos nos segurar. É a única verdade que deveria segurar a nossa vida. Por exemplo, o que Jó falou? Quando ele perdeu esposa e filhos. Eu estou seguro, na verdade, de que Deus é. Ele deu. Quem aqui que é pai e mãe teria essa convicção? Seja bem sincero. Perdi meus filhos, todos, eram 10. Ele simplesmente falou, Deus deu, Deus tirou. Tudo é de Deus. Uma verdade absoluta, um testemunho interior. O que, irmãos, que eu e você precisamos para aguentar os dias que estão por vir? Perder emprego, ser preso, ser caluniado, simplesmente porque você ama Jesus. A testemunha fiel. O testemunho verdadeiro de que quando eu fechar os meus olhos, estarei diante dele. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Eu sei que pode ser que tudo que eu estou falando aqui você não está entendendo bolufas nenhuma, mas a resposta é simples, porque você não está lendo, não está ouvindo, não está guardando a palavra todos os dias. Você precisa cumprir isso, praticar isso, para que essas palavras, isso que nós estamos tentando aprender, entre no teu coração como uma verdade, como uma revelação, que é o objetivo de Jesus dar essa carta para as igrejas, ou para a sua igreja. Ele também é o quê? O primogênito dentre os mortos. Com isso ele está dizendo o seguinte: não tenha medo da morte. Porque uma das grandes promessas de Jesus para aqueles que creiam nele é: aqueles que creiam em mim, a semelhança da minha morte, serão semelhantes da minha ressurreição. Romanos capítulo 6, aqueles que semelhantes a mim morreram, semelhantes a mim ressuscitarão. Aqueles, como diz João capítulo 11, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Essa é a verdade que Ele quer dar de si mesmo para nós. E essa verdade, irmãos, esse testemunho vai fazer com que eu e você não percamos a nossa fé diante de problemas que estão por vir. E que virão, está chegando, está às nossas portas. Ele é o soberano dos reis,
da terra. Sabe por que é importante ele falar isso? Alguém que já sofreu uma injustiça tão grande pelos líderes dessa terra? Eu e minha esposa já. E quando você é injustiçado por pessoas que têm patente, por exemplo, um juiz, né, Vargas? A gente fica assim, onde o senhor estava, Senhor? Você não viu esse negócio acontecer, não? Você estava dormindo? Por que Jesus está dando, então, uma revelação de si mesmo, de uma medida maior, uma visão maior, uma cosmovisão? Você tem que olhar para as injustiças dos líderes da terra, com o olhar da eternidade, porque tendo esse olhar, você vai saber que Jesus, a qual você crê, ele é soberano sobre todos os reis da terra. Ou seja, todo e qualquer, aquele juiz que fez uma justiça contra você, prestará contas de tudo que ele fez àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele quer trazer o testemunho fiel e verdadeiro no seu coração, que nosso Senhor é maior sobre todos os líderes dessa terra. E todos eles só são líderes porque o nosso Senhor deixou, permitiu e o colocou naquele lugar. Mesmo que ele não reconheça, não importa. O Trump só está lá, não está mais, né? Porque o Senhor o colocou. Bolsonaro não está lá porque no Brasil fizeram marcha, fizeram oração, embora tudo isso pode ter contribuído para a maneira de Deus mover as coisas, mas ele só está lá porque o Senhor o colocou. Porque, irmãos, presta atenção que a Bíblia vai dizer: nos últimos dias, os reis e os líderes perseguirão vocês e acharão que estarão fazendo isso como culto a Deus. Não sei se você está levando em conta isso como uma verdade. As pessoas vão bater em você achando que aquilo agrada a Deus. Olha os vídeos no YouTube que já tem hoje. Os islâmicos estão matando os cristãos, católicos, judeus e evangélicos nas nações, e estão dando risada. E após matar um cristão a paulada, eles falam: Alá seja engrandecido. Eles estão achando que estão agradando a Deus. E sabe o que o Senhor quer que você tenha como testemunha fiel? De que Ele, o Senhor Jesus, é soberano sobre todos esses. O nosso Senhor é soberano sobre todos esses. Mesma coisa Jesus falou para Pilatos: ei, cara, olha como você fala comigo, eu tenho autoridade para te matar e para te soltar. Sabe o que Jesus responde para ele? Nenhuma autoridade teria se o meu Pai não tivesse te dado. Isso é ter a testemunha fiel. Isso é ter revelado dentro de si mesmo a verdade absoluta, que o nosso Senhor é soberano sobre todos os reis. Sabe quando o teu chefe cometeu uma injustiça? Sabe no teu coração que o Senhor é soberano sobre ele. Amém? Que oração. Vamos ver até onde a gente consegue. Até o verso 8. Vamos lá. Quando ele diz que ele é o primogênito entre os mortos, ele está dando para você a segurança de que você também vai experimentar a ressurreição. Ou seja, ele não está naquele sepulcro. Lembra quando as mulheres foram lá ver aonde ele estava? E o anjo falou: por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Nós não cultuamos um Deus morto. Nós não cultuamos o Deus feito de imagens e esculturas. Nós cultuamos a um Deus que sempre existiu, habitou em nosso meio, morreu no nosso lugar, ressuscitou, provando para 500 irmãos que ele ressuscitou. Nunca foi achado o seu corpo, porque a Bíblia diz que o seu corpo não experimentaria decomposição. Nós não cultuamos e amamos um Deus morto. Nós amamos um Deus que é vivo para todo o sempre. Isso tem que ser para mim e para você uma verdade. Como o Robson começou o culto hoje. Nós não adoramos um Deus desconhecido. Como dizia Paulo, com toda a verdade, testemunho do seu coração: estes que vocês adoram sem conhecer, é aquele que sempre existiu, é aquele que criou céus e terra.
É aquele que habitou em nosso meio e morreu, sim, para que eu e você pudéssemos ter perdão, reconciliação, justificação e glorificação. Estamos passando por santificação até que Ele venha. Isso deve gerar em mim e no seu coração segurança. E que você, diante de enfermidades, irmãos, existe a chance de um de nós, muitos de nós, morremos antes da hora, como nós temos visto nossos pais, na fé como o meu, né, que o Senhor decidiu levar ele para Ele, semana passada, com apenas 57 anos. E aí, como que fica a nossa fé? Consegue entender? Quando pessoas muito próximas a nós, às vezes morrem muito cedo. Crianças morrendo de câncer cedo. Jovens sofrendo acidente de moto e morrendo cedo. Essas coisas não devem abalar nossa fé, embora nós ficamos com saudades deles, né? Muitas vezes ficamos entristecidos alguns dias, mas isso não deve abalar nossa fé, porque nós sabemos que o nosso Senhor é o primeiro e que nós ressuscitaremos à semelhança dele. Ele que nos ama, mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. E não apenas nos libertou dos nossos pecados, irmão, Ele nos constituiu numa categoria diferente. Aos olhos de Deus, nós não somos evangélicos, tá? Embora as pessoas gostem de nos classificar, né? Você sabia, né, que todo nome dado para nós não foi dado por nós? Você sabia disso? Cristãos não foi dado por nós. As pessoas olhavam para aqueles seguidores de Jesus e falavam: olha, vocês são cristãos. Por quê? Estão imitando a Cristo, iguais a Cristo. Evangélicos, porque nós cremos nos evangelhos. Crente, por causa da confissão de fé, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Percebe? Porque como que o Senhor, quando Ele nos... Aqueles que creem em Jesus para perdão dos seus pecados, como Ele diz, Ele nos ama. Este que é desde a eternidade, nos ama. E como que Ele provou que nos ama? Morrendo no nosso lugar. Quando Ele morreu no nosso lugar, Ele nos colocou, nos comprou e nos colocou numa categoria que nós não merecemos. Nós não somos crentes para Deus. Nós não somos evangélicos para Deus. E nem tão poucos cristãos. Nós fomos comprados para sermos sacerdotes. O que é um sacerdote? É aquele que pode comparecer diante de Deus. Significa que ninguém mais precisa de homens intermediando a sua e a minha oração. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus foram considerados sacerdotes. Homens e mulheres podem chegar diante de Deus agora. Por quê? Porque aquele que era e há de vir nos comprou e nos perdoou e nos deu o privilégio de chegarmos diante de Deus. Você já percebeu o privilégio que você tem? Muitos de nós, se nós tivéssemos o privilégio de ter um encontro com o nosso presidente, Jair Bolsonaro, se sentiria bastante privilegiado, sim ou não? Poxa vida, eu tive o privilégio de almoçar com o presidente. Você falaria para todo mundo, com certeza. Porque por muito menos disso, pessoas tiram foto no Instagram e colocam no Instagram, né? Se você encontra um famoso no aeroporto, você já quer tirar foto. Ou você fala, ele lá. Muitos de nós. Você recebeu o privilégio de comparecer diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você não vê como privilégio? Precisa de revelação para entender que isso é um santo privilégio. E você não precisa mais do padre nem do pastor para que você possa chegar diante de Deus. Se você foi um comprado pelo sangue de Jesus, Ele se tornou para você justo e justificador, e Ele se tornou para você o sumo sacerdote, e abriu o caminho que estava fechado. Lembra no Antigo Testamento, só quem podia chegar diante da Arca da Aliança era o sumo sacerdote, e uma vez por ano.
Agora basta você fechar os seus olhos. Na verdade, nem fechar os olhos não precisa. Basta você clamar o nome de Jesus. E o Pai disse: eu estou aqui, meu filho. Não por causa da tua justiça, não porque você é bom, mas porque Jesus levou sobre si os teus e os meus pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Vamos definir então o que é a vida cristã? Aos olhos da eternidade? Vamos lá, não? Se você é um cristão, ou se você é simpatizante de evangelho, ou você gosta de Jesus, vou dar uma boa definição do que é ser um cristão. Anote. Ser um cristão é servir ao Pai. Se você não está servindo ao Pai, você não entendeu o que é ser um cristão. Ser um cristão é aqueles que foram perdoados, foram constituídos como sacerdotes, não para brincar na casa do Pai, embora você pode, porque você é filho, mas servir ao Pai. Já viu aquela expressão? Eu sou servo de Deus. O que significa ser servo de Deus? Como um sacerdote, servir ao Pai. Nós já ensinamos um pouco sobre isso para vocês. Vamos continuar. A Ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 7. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Alguns olhos vão ver Ele. Sim ou não? Não. Todo o olho o verá. Ele não vai vir de maneira secreta. Ele não vai vir de maneira, vou estar dormindo, puxa vida, perdi porque eu estava dormindo. Não será assim. Não será assim. Ele virá nos céus. Sua glória será de tal tamanho que todas as pessoas, em todos os continentes, em todos os países, vão olhar Ele vindo. A diferença é, você estará com medo dele vindo, estará de braços abertos para ele. Essa é a diferença. Mas todos vão ver ele vindo. Sabe por que isso é importante? Porque esses dias atrás, uns amigos de trabalho, sabendo que eu sou pastor, sou um cristão, vieram perguntar, bem no início do coronavírus, né, quando as pessoas todos estavam assim, o que vai ser? Ô Marcelo, posso fazer uma pergunta? Faça. Jesus está voltando? Falei, sim e não. Como assim, sim e não? Ele está voltando já faz 2000 anos. Não, você entendeu o que eu quero dizer? O coronavírus significa que o mundo está acabando? Eu falei, não. Todo olho o verá. Ok? Amém? Por que isso é importante, irmãos? Porque muitos virão no meu nome, dizendo, eu estou aqui, eu estou ali fazendo milagres, como o Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo, né? O meu Pai. Muitos vieram antes dele, irmãos. Tinha um cara chamado Juan Pablo Cristos. Tinha essa igreja aqui em Curitiba. Sabe por que acabou? Porque ele morreu. E tentaram arrumar uma maneira de talvez ele, assim, acho que ele vai ressuscitar essa terceira vez, porque ele se dizia que era o Jesus ressuscitado. Ele mandou as pessoas marcarem, tatuaram 666 no braço, muitos tatuaram. Se não me engano foi na Argentina, onde tinham mais seguidores, irmãos, e eles falavam que eles tinham que bater nos cristãos, porque os cristãos estavam errados. Foi terrível. E eles tinham centenas de seguidores. Sabe por quê? Porque ele falava o seguinte, como eu morri pelos seus pecados, não existe mais pecado. Pode pecar à vontade. Quem não quer seguir um Jesus desse? Pode fazer o que você quiser. A ponto de eles forem presos por baderna, sabia? Por roubar, eles roubavam as pessoas. Pode fazer tudo.
E esse cara ficou bilionário. Até hoje tem a fortuna dele. Essa igreja ainda existe, tá? Essa seita ainda existe. Porque eles tentaram enganar com o filho. Porque o filho encarnou, Jesus morreu, né? Ele encarnou no filho. E aí mudaram outra seita agora. Para continuar enganando as pessoas. Sabe o que acontece? Tem pessoas ainda sendo enganadas. Sabe por quê? Porque não creram no verdadeiro. Não acreditaram no verdadeiro. Se você não está prestando atenção no que o Espírito está dizendo à sua igreja, você pode ser um que será enganado. Então, como que ele vem? Deixa bem claro. Ei, não fiquem enganados. Quando eu vier, todo olho verá. Não vai ser assim, sabe, Caio? Você não viu que ele apareceu por aí? Puxa, não vi, perdi. Mas vamos lá, ele está lá curando, fazendo milagres. Ele, Jesus, ressuscitou, cara. É aquele. Não, sabe por quê? Porque eu tenho o testemunho verdadeiro no meu coração. Qual é o testemunho verdadeiro? Todo olho o verá. Outra coisa. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será assim. Sabe por que toda a terra tremerá? Nós vamos estudar isso lá para frente, tá? É só um parênteses. Porque 3 anos e meio antes da volta de Jesus, o Senhor derramará os seus juízos, os seus julgamentos sobre a terra. E os homens, eles buscarão se esconder nas fendas das rochas, com medo daquele que está vindo. E quando eles virem ele vindo, ele fala assim, deu ruim para mim. Porque não é que ele estava certo mesmo? E eles se borrarão de medo, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Esse é o motivo, tá? Outro motivo, todos aqueles que falaram que Jesus não existia, vão provar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, até aqueles que nunca o amavam se dobrarão, se curvarão naquele dia. Nós estaremos de braços abertos no Senhor. Estamos aguardando por você, Jesus. Você crê nisso? Amém. Verso 8, então, para encerrar hoje. Eu sou o Alfa e o Ômega. A palavra Alfa e Ômega são as palavras de um tipo de idioma que nós não conhecemos, mas mostra o primeiro e o fim. Ele é o começo e também o fim, mas o fim aqui não está falando de final mesmo. Ele está dizendo o seguinte, que ele é eterno. É o mesmo símbolo da aliança. Não tem começo e não tem fim. E só ele é. Declara o Senhor, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, até agora foi só saudação. O que ele está querendo dizer? Lembre, essa geração de João, assim como João estava preso, é uma geração que estava perdendo a sua fé por causa dos sofrimentos. Essa geração estava perdendo a sua fé por causa dos sofrimentos, por causa da perseguição, por causa dos problemas. E qual foi a resposta de Jesus para uma geração que está com problemas, que está sofrendo? Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero relembrar vocês quem eu sou. Eu quero que vocês me conheçam ainda mais. Amém? Glória a Deus. Assim como ano passado nós estamos removendo a mentira sobre Deus e construindo a verdade sobre Deus. Lembra disso? Por quê? Quem é que vai perseverar e permanecer firme até o fim? Aqueles que conhecerem o seu Deus. Então o que Jesus está querendo fazer aqui? Dar a revelação de si mesmo. Porque a única coisa que vai fazer eu e você ficarmos firmes, inabaláveis, é ter revelação de Jesus. E ter segurança que Ele é soberano, e que Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está vivo, e que Ele está vindo, e que Ele está voltando.
Amém? Glória a Deus. E que Ele é a testemunha fiel. Ele é a única verdade que importa. Todas as outras verdades têm que se dobrar a essa verdade absoluta. Ele é a testemunha fiel. Todas as outras verdades que estão tentando mostrar por aí, recentemente, né? Mas foi a Argentina que legitimou agora o aborto. Eles estão fazendo o quê? Colocando outra verdade. Mas nós temos a verdade dentro de nós. A testemunha fiel. Nós não vamos nos dobrar a essas verdades que estão aparecendo por aí. Que nós podemos determinar quem vive e quem morre. Nos tornando deuses. Mas a nossa fé está firmada naquele que é, era e há de vir. Amém?